Prezados membros e participantes da Sociedade Psicanalítica Online, é um grande prazer, uma grande honra podermos participar dessa sociedade. É um grande prazer e uma grande honra podermos conversar um pouco sobre essa querida ciência chamada psicanálise. Escolhemos para a nossa conversa desse vídeo o narcisismo, um dos conceitos mais interessantes da psicanálise e um dos pilares básicos do edifício psicanalítico. Freud chegou a esse conceito o introduzindo num texto, num artigo chamado exatamente Uma Introdução ao Narcisismo, e de uma forma muito interessante, Jacques-Marie-Émile Lacan também trouxe a sua contribuição para o entendimento deste conceito tão interessante e abrangente dentro da psicanálise. O narcisismo, que significa esse processo pelo qual o sujeito assume a sua imagem, a imagem do seu corpo própria como sua. Esse processo em que o sujeito se identifica com essa imagem e diz: eu sou esta imagem. Lacan vai dizer que quando o bebê nasce, ele ainda não tem o que Lacan chama de imagem unificada do corpo. As palavras lacanianas é que a sensação do bebê é de um corpo fragmentado. É por isso que na psicanálise, desde a concepção freudiana, o eu não é inato. O eu se constrói. Essa fase chamada de autoerotismo, ainda não há uma espécie de autoidentificação e nem uma constituição deste eu. A partir dos 6 meses de idade, acontecerá um fato extremamente importante que Lacan vai chamar de estágio do espelho. Esse estágio do espelho, que na prática significa que quando a criança, a partir desse momento cronológico, começa a ser colocada diante de um objeto que reflete a sua imagem, por exemplo, diante de um espelho, ela começa a ser capturada por essa imagem. Aqueles que já tiveram a oportunidade com filhos, sobrinhos, ou acompanhar alguma criança, é extremamente interessante que o bebê começa realmente a fixar a sua imagem no espelho. Com um pouco mais de tempo, ele começa a olhar para o lado para ver a imagem daquela pessoa que está ao lado, diferente da dele. Com um pouquinho mais de tempo, começa a olhar para trás para ver quem é a pessoa cuja imagem está ali a seu lado. É esse momento sublime que Lacan vai dizer que o eu se forma, que o eu se encontra-se, digamos, estruturado. Ainda não na linguagem, mas nessa instância que surge exatamente nesse instante chamado do imaginário, lacanianamente falando. Eu sou essa imagem, o que antes era o autoerotismo, agora começa a receber o nome de narcisismo. Essa energia marcante na psicanálise que nos mantém vivos, essa pulsão freudianamente falando, pulsão no sentido de
desejo, o ser desejante é capturado agora pela sua imagem e passa a tornar-se também um objeto do seu próprio desejo. Eu sou essa imagem. Isso será extremamente importante para o resto da vida. Na verdade, esse narcisismo é o melhor protetor do psiquismo. É esse narcisismo que um pouco mais à frente será denominado de narcisismo primário, que vai ser o integrador da imagem corporal. Toda a base de energia da convivência do eu, do ego consigo mesmo. Toda a base para o que nós vamos chamar de autoestima, de autoconfiança, de uma boa convivência com o próprio eu. É essa integração que vai ultrapassar o autoerotismo e tornar-se agora o identificador dessa imagem. Portanto, podemos dizer que o narcisismo não leva apenas à patologia, embora possa vir a se constituir em uma, mas ele é também um protetor positivo do psiquismo, exatamente porque promove essa constituição de uma imagem unificada, inteira. É a partir daí que nós gravamos em nós mesmos essa imagem. Nunca mais a abandonaremos, a tal ponto que não precisamos de um espelho para dizer ou para ter uma ideia de quem nós somos e de como é a nossa imagem. Esse narcisismo fundamental, portanto, para qualquer equilíbrio psíquico, para qualquer noção de um bom relacionamento do eu consigo mesmo, para qualquer noção de um amor próprio. Seria muito bom se pudéssemos continuar neste caminho. Sua Majestade, o bebê, todo esse quantum de energia narcísica voltada para o próprio eu, para a própria admiração, como nos dá exemplo a criança. Entretanto, é preciso que esse ser seja preparado para uma vida em sociedade, porque a partir de um determinado momento da nossa história, resolvemos montar ou construir um projeto chamado Projeto Civilização. E esse narcisismo primário, cujo primeiro golpe já havia sido nesse estágio do espelho, ao compreender que o eu, diferente do outro, e automaticamente a mãe não me pertence, é preciso que sofra um segundo e definitivo golpe quando tem a necessidade de compreender que precisa-se do outro para se viver em sociedade. A criança, ao atingir o 3º ano de vida, entra no que Freud vai chamar do estágio fálico. O 3º estágio no desenvolvimento psicossexual elaborado pelo pai da psicanálise. Após o estágio oral e o estágio anal, o estágio fálico deverá apresentar, dentro da sua epopeia, digamos assim, um outro pilar extremamente importante do edifício psicanalítico, que é o chamado complexo de Édipo, onde Freud vai buscar no mito do rei Édipo uma estrutura teórica para fundamentar basicamente a necessidade do indivíduo entrar na lei, ou seja, entrar na lei desse grande
outro socialmente falando. Para isso, extremamente importante a entrada em cena de uma figura que sempre esteve ao lado, mas é agora, psicanaliticamente falando, que começará a desempenhar a sua principal função, que é a figura paterna e a função paterna. O não, a castração. Sua Majestade, o bebê, deve ser destronada nessa relação de uma espécie de onipotência com a mãe. É preciso entender, agora, lacanianamente falando, pela entrada no simbólico, pela entrada nesse reino da linguagem, a compreensão de que a fala está indelevelmente associada ou vai indelevelmente associar o desejo, a lei e a falta. Automaticamente, esse narcisismo, até então soberano e onipotente em volta do próprio eu, deve ganhar agora uma espécie de bifurcação. O outro, os objetos também passam a ser importantes. O que levou Freud a dividir o narcisismo, portanto, em primário e secundário. O primário, esse quantum de energia narcísica que sempre deve ficar no eu. Exatamente o eu tornando-se objeto de desejo de si mesmo, ao mesmo tempo em que o outro também deve tornar-se um objeto de desejo. É assim que o amor ao próprio eu deve ser a base segura para o amor ao outro. O amor ou bom relacionamento com o próprio eu, constituindo essa base segura e concreta do relacionamento com o meio externo. O equilíbrio, portanto, nessa divisão narcísica, um equilíbrio em uma divisão, digamos, equitativa, ou o mais próximo possível disso, desse quantum de energia que permanece com o eu, tornando-o atraente para si mesmo, importante para si mesmo, e esse quantum que deve ser, então, desviado para o mundo exterior ou para os objetos exterior, pessoas, coisas, o próprio mundo, será extremamente importante para o equilíbrio emocional, a saúde psíquica do indivíduo, de tal forma que nenhuma análise prescinde em um determinado momento de analisar a distribuição dessa energia. O narcisismo primário e o narcisismo secundário. O que levou, talvez, um dos grandes pensadores de todos os tempos, talvez um psicólogo por excelência, quando determinou aí a máxima daqueles que deveriam, ou que porventura se dispusessem a segui-lo, disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ele poderia ter parado aí. Todos entenderiam, a posteridade entenderia, mas de uma maneira muito interessante ele completou o raciocínio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É exatamente essa boa distribuição desta energia narcísica que determina essa boa relação do eu consigo mesmo e essa boa relação do eu com o mundo externo, onde não há necessidade, por exemplo, de invejas, ciúmes ou de desejar além do que talvez já se tenha dentro do próprio eu, com a sua própria imagem. É claro que nessa distribuição podem haver desequilíbrios que podem levar a patologias. Também um capítulo muito interessante, mas que para agora, neste momento, nós não entraremos. Se for desejo
dos companheiros, podemos futuramente, numa outra oportunidade, abordarmos as patologias que podem surgir no desequilíbrio entre a energia narcisista primária e secundária. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a oportunidade e parabenizar a Sociedade Psicanalítica Online.